Olá, pessoas de bem, que é Luiz Felipe, tenho 42 anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história em relação ao estado vibracional, como foi a minha descoberta, como foi meu desenvolvimento do estado vibracional. Tá? Então eu vou comentar vários fatos, vou contar minha história de vida com a espiritualidade, então para mim conseguir mostrar da forma mais simples que eu acho, né, ah, a relação minha com o estado vibracional. Eu vou contar um fato que muitos vão achar assim que é da cabeça, coisa da imaginação, né? Mas foi uma coisa que eu codifiquei, decodifiquei agora não há muito tempo, né? Ah, eu devia ter entre 1 ano e meio a 2 anos de idade. Recentemente tinha uma memória muito clara para mim, uma projeção astral, nessa idade aí. Eu me encontrava fora da caminha que eu tinha, né, flutuando, e eu enxergava no canto do quarto como se fosse uma bola rolando, né, em minha direção. E quanto ela vinha rolando e cada vez se tornando maior, cada vez se tornando maior. Só que conforme ela ia se tornando maior, ela ia ficando mais distante, como se eu tivesse que as paredes saíssem do quarto, não existissem mais paredes. Ela vinha tomando aquela forma maior e avançando em minha direção. Uh, eu consigo lembrar um dia então que eu entrei em desespero, comecei a chorar, 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 gritar pela minha mãe. E eu consegui ver ela estava de fora da casa também, ah, lavando roupa, ao lado de num tanque que estava ao lado de um poço, fora da minha casa. E depois eu retornei, né, esse aqui minha nona, né, a mãe da minha mãe pegou no colo e chamou a minha mãe, então, pra ver. Eu, desesperado, eu não conseguia contar, não sabia, imagina, novinho, né, novinho, bebê. Isso ocorreram várias vezes, essa mesma projeção. Isso nunca saiu da memória. Eu não tinha 2 anos de idade. Como é possível isso, né? Como é possível isso? Então, a projeção astral, ela traz muito dessas questões das memórias, fica muito marcada. Elas são tão fortes que, mesmo vocês não acreditem, para mim não faz diferença, né? Eu só fui identificar isso, que eu nunca esqueci isso, e eu fui identificar agora há pouco mais de 1 ano, que foi uma projeção astral dessa idade aí. Bom, depois vamos passar uns 16, 17 anos depois. Foi a minha primeira projeção astral, né? Onde eu tive o meu primeiro estado vibracional, eu não sabia o que era. Eu não vou relatar agora, né, porque senão vai ficar muito longo essa minha experiência. Foi gigantesco esse estado vibracional, desesperador. Eu estava morto, morri, tá? Isso durou por 3 dias. Como eu disse, eu não vou relatar, tá? Agora nesse momento. Após 1 ano de novo, por mais 3 dias, né? Novamente, estado vibracional. Eu não sabia o que era estado vibracional e todo o processo da projeção astral, claro, né? E no terceiro ano de novo, por mais 3 dias, né? Por mais 3 dias, 3 a 4 dias, novamente, então, aquele estado vibracional intenso. Aí já estava um pouco mais de idade e eu comentei com uma prima minha e ela trabalhava no centro espírita, né? Ela me convidou para ir no centro espírita, eu fui lá, fiz o fraterno, fui indicado a iniciar os estudos, né? Do espiritismo kardecista, né? Em questão de 2 meses eu fui convidado a trabalhar na mesa mediúnica, né? Mas eu tinha o estudo que eu fiz, tudo que ia passando parecia que eu já tinha conhecimento. Então eu fui muito relapso nessa questão. Como parecia que para mim era natural, eu não prestava muita atenção, eu não me focava em. Eu tenho essa dificuldade de nomes, eu nunca fiquei num determinado tipo de pesquisa, né? De crença,
doutrina, de religião, eu nunca fui focado, sempre pipoquei para lá e para cá, né? Então, iniciei os trabalhos, então, na mesa mediúnica. Nas primeiras experiências eu fui lá e eu ficava relaxado, aguardando algo que fosse acontecer, né? E então eu percebi as comunicações uma vez naquele trabalho, né? Uma vez, assim, eu sentia o estado vibracional, como ele acontecia. Do lado direito para o esquerdo, e iniciando o estado vibracional, né? Até tomar conta do meu corpo inteiro. Naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo e recebia, então, como se fosse tivesse incorporado, que chamam, né? Determinado espírito. E aí eu continuei indo e aquilo ia acontecendo assim. Só que eu pensei assim, chegou um determinado momento que eu disse, olha, mas não pode ser só assim, eu ficar esperando acontecer. Tá demorando muito, demora muito, às vezes fico 15 minutos, 20 minutos, meia hora e para acontecer, né? Esse acoplamento, esse contato com o espiritual. Eu disse, eu acho que deve ter coisa a mais. Aí eu comecei a me focar, me concentrar, focar, né? Nesse focar, então, eu comecei a sentir o estado vibracional. Só apenas com o foco, eu já comecei a sentir o estado vibracional e eu conseguia ver imagens. Imagens. A minha mente se projetava de várias formas, né? Até houve eu entrei num conflito com a doutrina kardecista, porque tudo era tudo era o mesmo significado, né? Tudo era clarividência, tudo era sonambulismo. E como tive várias experiências diferentes assim, eu não conseguia entender quando a pessoa relatava alguma coisa, eu tive essa clarividência, mas de que forma, como? Eu ficava muito em dúvida, mas porque eu tinha vários tipos de observações do campo astral, né? De várias formas. Elas parecem serem insignificantes, as diferenças, mas elas são muito grandes para quem tem esse tipo de vivência, né? Então, no início, eu instalava esse estado vibracional e começava a surgir imagens na minha frente, né? Imagens. Quando, de repente, eu estava vendo essas imagens, esse estado vibracional que estava instaurado enquanto eu via essas imagens, tipo numa tela, podia ser uma tela, podia ser de olhos abertos, eu podia ver sobreposto, né? Outra coisa muito que eu tinha, que depois verificando pode ser uma clarividência viajoura, né? Ou visão remota. Então, enquanto estava esse estado vibracional instaurado por mim, né, ele vibrando o corpo numa certa intensidade, né, não num nível máximo, assim, né. Tem vários tipos, esse estado vibracional pode ter vários tipos de intensidade, né, também. Vários tipos de intensidade, depende o que está acontecendo. Né? É muito difícil eu querer pontuar tudo, porque eu teria que anotar, eu teria que gravar, eu teria que editar. Né? Bom, então vamos assim, então está sentindo o estado vibracional, não intenso como numa saída clássica, sabe, de uma projeção astral. Porque na saída clássica de uma projeção astral, eu vou colocar assim, a gente está sendo em estado vibracional, né? Mas quando há o desacoplamento do corpo astral, assim que a gente está próximo ao corpo físico, para mim, de todos os estados vibracionais, a não ser aquele de projeção mental, né?